Muito bem, aula de número 15, de Fundações e Tecnologias da Construção. Nós vamos falar sobre sapatas isoladas, tá? Então, nós já falamos sobre estacas, já falamos sobre sapata corrida, já falamos sobre vários outros tipos de fundação, e hoje nós vamos falar sobre as sapatas isoladas que faltaram, né? É, então, ah, deixa só eu arrumar aqui um negocinho, só um momentinho lá, para eu melhorar a conexão aqui, tá? Um pouquinho lá, também um pouquinho, aí. Muito bem. Então, já começando nossa aula, é, já identificando, né, o que seriam as sapatas. Sapata é um elemento de fundação, mais indicado para pequenas construções, tá? É, as sapatas, elas são utilizadas em construções mais menores, né? Construções maiores, nós temos outros tipos de fundação, como os tubulões, as estacas, até mesmo o radier e tudo mais, né? Ah, esbarrei aqui na câmera, né? Também ah, ah, com outros tipos de fundação. E as sapatas, elas são usadas ali até por atingir áreas menores, né, da própria parte inferior da edificação, própria fundação mesmo. Então, elas são usadas para edificações um pouco menores. Então, entender como funciona o processo de dimensionamento, né, da sapata e também o cálculo de armadura dela, né, é importantíssimo para que a gente consiga, né, calcular aí de maneira correta, de maneira segura, é, uma, uma sapata. Né? Então, a gente vai já passar para um exemplo onde a gente vai calcular aqui uma sapata, né, dimensionar uma sapata do começo ao fim, e, e, e dessa forma sanar essa possível dificuldade que alguns possam ter. Então, nós vamos considerar aqui uma sapata isolada, que recebe 250 kilonewtons de carga sobre ela, né? Lembrando que a gente vai calcular uma sapata. Se você quiser calcular mais, né, sapatas, aí é só você calcular lá uma por uma. Ou se você tiver situações semelhantes, só replicar o mesmo cálculo da sapata para outra área da fundação, da edificação. Então, o momento também de 60 kilonewtons vezes centímetro, e o solo possui uma tensão admissível aqui de 200 kPa. E a seção do pilar é de 15 por 30. Tá? Nós temos uma área de cobrimento aqui de 3 centímetros dessa fundação, da sapata, um FCK de 25 MPa e um FYD de 50 MPa. Tá? Então, já passando para os nossos cálculos aqui, a primeira coisa que eu tenho que considerar seria a tensão admissível, né? Onde ali no exercício nós tivemos é, como dados do exemplo, né? Dizia que é de 200 kPa. Então, transformando isso para kilonewtons por centímetro quadrado, né? Para deixar tudo na mesma unidade de medida, eu tenho 0,02 kilonewtons por centímetro quadrado, tá? Então, a partir disso, nós conseguimos encontrar a área da sapata. Para eu poder calcular a área da sapata, eu precisaria desse valor aqui, né? Então, no exemplo, será considerado um acréscimo de 10% à carga para representar o peso da fundação. Então, na tensão que está sendo exercida, né, na carga que está sendo exercida ali, já foi colocado um acréscimo de 10% para poder considerar o peso próprio da fundação. Tá bom? Então, já continuando aqui, nós vamos calcular então a área da sapata. Para isso, nós pegamos aqui esses valores. 1,1 vezes o NK, que é a carga mesmo, né, que nós temos ali, de 250 kilonewtons, tá? E a tensão admissível que nós acabamos de calcular ali de 0,02 kilonewtons por centímetro quadrado, tá? Então,
nós encontramos esse valor aqui de 13.750 centímetros quadrados, que equivale a 1,375 metros quadrados. Muito bem. Passando agora para o cálculo da menor dimensão, né, da sapata, que é o B. Então, se você pensar na base da sapata que nós estamos calculando, você vai entender que nós temos ali uma dimensão maior e uma dimensão menor, né, dessa sapata. Ela vai ser retangular, né? Então, a dimensão menor a gente chama de B, e a dimensão maior a gente chama de L. Né? Então, essa dimensão B pode ser obtida pelo método dos balanços iguais. Então, a partir dessa equação aqui. Então, o B, que é essa dimensão, é igual ao Bzinho menos o Hzinho, né? Chamar assim. Então, o que seria esse B e esse H? O B, minúsculo, né? Ele corresponde à menor dimensão da seção do pilar. Lembra que o pilar era de 15 por 30? Então, o B, minúsculo, seria a menor delas, ou seja, o 15. Então, ela já está aqui na equação. Né? O H seria a outra dimensão. É como se fosse a altura e base, né? Você pegasse a seção do pilar e trabalhasse com isso daí. Então, 15 menos 30, dividido por 2, está aqui, mais a raiz, né, de B menos H, de novo, né, 15 menos 30, que é a seção do pilar, ao quadrado, dividido por 4, mais a área da sapata, que nós acabamos de encontrar ali, só que em centímetros quadrados. A gente vai usar em metro depois, né? Mas aqui em centímetros. Então, eu encontrei aqui um valor de 110 centímetros, ou seja, 1,10 m, né? Dessa dimensão B da minha sapata. Beleza. Partindo agora para a dimensão L. Então, eu posso calcular de duas formas essa dimensão L, que é a maior dimensão da base da sapata, né? Eu vou pegar essa mais fácil aqui, ó, porque é só dividir um valor pelo outro, né? Essa primeira aqui, ó, primeiro método. Então, eu pego a área de 13.750, que nós encontramos lá atrás, em centímetros, e divido pelo Bzinho, que é o menor valor da seção do pilar, que ou melhor, desculpe, é por B mesmo, tá? Que é o valor que nós acabamos de encontrar da menor dimensão da base da sapata, né? Então, seria o 110. 13.750 dividido por 110. Ou seja, 125 centímetros, ou 1,25 m, tá? Se eu utilizasse o segundo método, eu ia encontrar o mesmo valor, 125 centímetros, tá? Bom, então, agora, eu tenho algumas considerações aqui embaixo, como, por exemplo, lembrar que a menor dimensão por norma de uma sapata é de 60 centímetros. Então, caso no cálculo ali dê um valor menor do que 60, então eu tenho que utilizar esse valor mínimo de 60 centímetros de uma sapata, tá? Outra coisa que pode acontecer são valores inviáveis. Por exemplo, deu lá um valor de 13,5. Então, por exemplo, 13,2 deu lá, né? Esse 13,2 é um valor inviável para o método construtivo, né? Até o próprio construtor vai ter dificuldade de colocar esse valor. 13,2, né? Ou ali. Então, ao invés disso, já arredonda para 15, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Valores, para a gente considerar sempre valores múltiplos de 5, né? 1,25 m, 1,30 m, 1,35 m e assim por diante. É até mais fácil, né? Mais acessível de construir, tá? Essas dimensões aí da sapata. Beleza.
Dimensionamos, então, a parte de baixo da sapata, né, a base dela, como sendo esses valores aqui, 125 por 110 centímetros. Agora, nós vamos fazer a conferência para ver se dá para construir com esses valores aí. Bom, para isso, nós temos que verificar a área obtida, se ela é igual ou superior à área necessária, tá? Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Então, caso deseje ter um pouco mais de segurança, pode-se aumentar um pouco as dimensões. Obrigado. Visto que no exemplo não houve margem de folga. Então, nós calculamos ali 125 por 110. Não teve folga nenhuma. Então, para um fator de segurança, isso, se você quiser colocar 5 centímetros a mais, né? Ali, 130 por 115, a gente até vai fazer isso nesse exemplo, tá? Mas um pouquinho mais na frente ali, tá bom? Dado que a nossa sapata, sob a influência do momento, é necessário considerar. Só um momentinho. É necessário considerar a excentricidade das cargas. Então, nós verificamos se essa excentricidade está no núcleo de inércia. Então, o que seria essa excentricidade? Imagine agora que. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Imagine que aqui, ó, vou pegar esse controle aqui. Eu tenho a área, né, da minha sapata e eu tenho o pilar incidindo bem no meio dela, tá? A carga, ela pode ser que esteja bem no centro, né? Ou pode ser que ela esteja deslocada, gerando momentos ali, né? Então, isso significa que eu preciso verificar a excentricidade, né, para ver se ela está realmente bem no centro, né, dessa sapata, essa carga que está sendo exercida. Para tanto, eu vou fazer o seguinte, utilizar esta equação aqui, ó. E da excentricidade é igual ao mk, que seria o momento, né, que o próprio exercício deu lá, que é 60, né, quilonewtons vezes centímetros, dividido por 1,1 vezes o nk, que é a carga de 250, que também nós já sabemos, tá? Isso aqui já foi calculado previamente, tá? Foi dado pelo exercício. Se tivesse na prática lá, a gente teria que calcular esses momentos a partir de toda a massa, né, que está sendo colocada nessa edificação. Eu tenho que levar em consideração parede, o pilar, as vigas, o telhado, o acabamento, né, cerâmico ou o tipo do piso, laje. Então, a partir desse dimensionamento é que eu chego nesses valores aí do NK, por exemplo, tá? E também do MK, que é o momento, né? Ok? Então, achei um valor aqui de 0,22 centímetros de excentricidade, tá? 2 milímetros, né? Ali. Então, significa que, para eu ver se essa excentricidade está ok, eu me utilizo agora dessa comparação aqui, né? Então, a excentricidade ela tem que ser menor do que L dividido por 6, tá? Ou seja, a excentricidade que eu acabei de encontrar agora, de 0,22, ela tem que ser menor do que o L, né, que eu encontrei ali atrás de 125, ou 1,25 m, né, dividido por 6. Ou seja, 125 dividido por 6 dá 20 centímetros. Então, como deu 0,22, 0,22 é menor do que 20, então fechou, bateu, né? Só um momentinho. Ok. Beleza, bateu. Então, nosso exemplo passou no teste da excentricidade. Então, agora é aplicada a equação simplificada para obtenção das tensões mínimas e máximas. Tá? Preciso encontrar essas tensões agora, porque eu vou usar lá na frente. Bom, como o que nós queremos verificar é se a tensão máxima irá ultrapassar a tensão admissível, né? Eu tenho ali a tensão máxima que pode
acontecer na minha estrutura, na minha sapata, e eu tenho a tensão admissível, tensão que ela pode suportar, entendeu? Então, para isso, eu tenho que comparar uma com a outra. Então, nesse momento, ainda não há necessidade de calcular a tensão mínima, tá? Só a máxima por enquanto. Então, a tensão máxima é igual a. Acho que está certo. Está certo. 1,1 constante da equação, vezes o NK, que seria a carga, né? De 250, está aqui, que o próprio exercício já deu, com o valor acima ali de 10% e tudo mais, né? Dividido por o B vezes o L, que são as duas dimensões que nós encontramos lá da base da sapata, tá? Vezes, aqui, vezes 1 mais 6, vezes a excentricidade dividido por L. Então, a excentricidade nós acabamos de encontrar ali, que é 0,22, né? Dividido pelo L, que é a maior dimensão da base da sapata, de 125, né? Ou 1,25 m, eu uso em centímetros aqui. Então, eu encontrei aqui de tensão máxima um valor de 0,02 kilonewtons por centímetro quadrado. Beleza. Encontrei minha tensão máxima. Então, visto que a excentricidade causou um aumento muito baixo, o valor arredondado foi igual à tensão do solo. Então, porém, a fim de se obter uma certa folga no dimensionamento, iremos aumentar ambas as dimensões da sapata em 5 centímetros e refazer esse último cálculo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquilo que eu acabei de falar agora há pouquinho, né? Ao invés de usar o 110 e o 125, eu vou jogar 5 centímetros a mais. Podem fazer também nos seus exercícios aí, nos seus dimensionamentos, tá? Colocar 5 centímetros. O que era 110 vai ser 115, e o que era 125 vai ser 130, tá? 5 centímetros a mais no dimensionamento da base da sapata que a gente fez agora há pouco. Então, a tensão máxima é igual a 1,1 vezes o NK, que é a nossa carga, né? Vezes o B, vezes, dividido, né, pelo B, vezes o L. Então, a única coisa que vai mudar é aqui, ó. O B, que era 110, passou para 115, e o L, que era 125, passou para 130, né? E aqui também repito o L, ou seja, eu encontrei um valor de 0,019 kilonewtons por centímetro quadrado. Então, isso significa que, como agora o resultado foi inferior à tensão admissível do solo, que quando a gente calculou ali, vou voltar aqui tá? Ó, quando a gente calculou aqui, ele deu 0,02 de tensão máxima, né? E a tensão admissível do solo, aqui no início do exercício, deixa eu ver. Tá. Não vou achar agora. Aqui, ó. A tensão admissível, né? Que nós calculamos lá, é de 0,02, né? Então, como essa tensão tinha dado igual, é melhor trabalhar com valor de folga, né? Aqui, ó, a tensão admissível deu 0,02 e a tensão máxima deu 0,02. Por isso que nós aumentamos um pouquinho a área, né? A área não, as dimensões do, do, da nossa sapata lá embaixo, né? Da base da sapata. Então, como a tensão admissível foi de 0,02, tá? E a tensão máxima que pode acontecer é de 0,019, então, beleza, né? Podemos trabalhar com esses valores. Então, nós concluímos agora que o nosso valor de dimensionamento da sapata passa a ser
lá na base da sapata de 130 por 115 centímetros, tá? Então, este é o procedimento para identificar as dimensões da base de uma sapata. Posteriormente, é necessário calcular as alturas do seu armadura. Nós vamos fazer ainda agora, daqui a pouquinho, né? Então, agora, veja só. Precisamos calcular as alturas H e H0. O H é essa altura aqui, ó, que corresponde a dimensão que vai desde a base da sapata até a base do pilar, né? Porque aqui, ó, o pilar ele vai subir, né? Para cá, certo? Aqui seria o nosso pilar, que vai até lá a altura das vigas lá das vigas cinta, né? Lá em cima, que vão suportar o telhado e tudo mais, tá? E o meu H0 seria essa dimensão aqui, ó. Ou seja, a dimensão da base da sapata até quando ela começa a quebrar, fazendo aquele ângulo, né, da sapata ali, tá? Então, vamos primeiro calcular a dimensão H, né, que seria da base da sapata até a base do pilar, né? Não tem mais ninguém aqui. Beleza. Então, como é que eu faço? O meu H, ele tem que ser maior do que L menos H dividido por 3. Tá? Para calcular o H, então eu vou utilizar isso daqui, ó. B, Bzão, menos Bzinho, dividido por 3. O que é o Bzão? Seria a menor dimensão da, da, da base da minha sapata. Então, lembra que a gente refez esse cálculo aqui, ó? A menor dimensão ficou com 115. Lembra que era 110, agora ficou com 115, né? Menos o Bzinho, que seria a menor dimensão da seção do pilar, que é 15 centímetros. Beleza. Dividido por 3, né? Eu não fiz aqui quanto que deu. Deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas anotações o valor do H. Isso aqui vai dar 28, tá? Isso aqui vai dar 28. Os cálculos que eu fiz anteriormente, tá? E aqui, ó, o L, que seria a maior dimensão da base da sapata, que é 130, né, que a gente refez ali, menos o 30, que seria a maior dimensão da seção do pilar, dividido por 3. Então ele vai dar 34. Ou seja, 28 é menor do que 34. Beleza? Então, isso significa que, como a gente teve ali um maior valor sendo o 34, então eu vou, por questões de execução, né, essa altura H, ao invés de eu colocar 34, eu vou colocar 40 centímetros. Então o cara vai colocar 34 centímetros. Não, coloca 40 já, né? Já fica uma dimensão mais aceitável. Então, isso por que não 35? Porque está muito perto do 40 também, né? Então, para um fator de segurança, até eu coloquei mais 5. Mais múltiplos de 10, né? Centímetros. Fica mais fácil de construir, tá? Executar essa sapata, né? Então, agora a altura H0, ela é definida entre 1/3 e metade da altura de H. Eu optei por colocar metade, tá? Então, vou colocar aqui como 20. Então, dos 40, né, que vai ser a altura até da base da sapata até a base do pilar, metade vai ficar para o H0, que é essa dimensão aqui, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, que é essa dimensão aqui, ó. Daqui até aqui, né? E o H seria daqui até aqui, tá? Beleza, acho que isso aqui deu para entender, né?
Então, como que ficou agora esse dimensionamento? Ó, eu tenho, é, ó, começando pelo pilar, né? A base do pilar. Eu tenho um pilar de 15 por 30, tá? E eu tenho a base da minha sapata como sendo o B igual a 115 e o L 130. E agora, vendo o corte, né, na sapata, eu tenho um H que equivale a 40 e um H0 que equivale a 20 centímetros. Beleza? Bom, seguindo. Terminamos, então, vou voltar aqui um pouquinho, né? Terminamos o dimensionamento da nossa sapata. Beleza? Agora vamos passar para a armadura dela. Então, alguns valores ali para a gente lembrar, né? De armadura. Então, já vamos começar aqui com o nosso cálculo de armadura. Então, o balanço, primeiro, da sapata deve atender o seguinte requisito. Eu tenho que fazer com que H dividido por 2, o C, o valor de C, que é o valor do balanço, né, ele esteja entre o H dividido por 2 e 2 vezes o H. Tá? Então, significa que H dividido por 2, que é a altura, né? Dividido por 2, a altura da sapata, 20 vezes o H vezes 2, 80. Então, o meu balanço ele tem que estar entre esses dois valores. Então, para calcular o balanço agora, eu utilizo essa equação aqui, ó. B, que, que seria a, uma dimensão menor da base da sapata, que é 115, menos o Bzinho, que é a menor seção, menor dimensão da seção do pilar, 15, dividido por 2. Então, eu encontrei um C no valor de 50. Como C, 50, está aqui, ó, entre 20 e 80, então, fechou, bateu, né? Vamos ok com relação ao balanço, balanceamento da minha sapata. Ok, agora preciso determinar os momentos de dimensionamento da armadura de flexão, e para isso precisamos encontrar algumas informações antes. Primeiro, as excentricidades fictícias da carga nós encontramos por essa equação aqui. Ó. A excentricidade é igual ao NK, que é 250, que seria a carga, né? E o MK, que é 60, que é o momento. Lá no comecinho do exercício. Então, eu achei um valor de excentricidade de 4,2 centímetros. Beleza. Reserva esse valor aí, né? Eu começo a, acho agora, né, a tensão máxima, tá? Que vai ser exercida aí nessa sapata aí, tá? Para fazer a parte de armadura, né? Então, eu tenho 1,4, aqui 1,4, vezes o NK, que é a carga, né? 250, dividido por L vezes B, que é 130 por 115, vezes 115, né? Vezes 1 mais 6, 1 mais 6, vezes a excentricidade, que nós acabamos de encontrar, que é 4,2, dividido por L, que é a maior dimensão da base. Então, eu encontrei um valor de 0,028 kN por centímetro quadrado. Beleza. A partir da imagem aqui agora, percebe-se que a excentricidade gera uma carga trapezoidal. Ou seja, essa excentricidade aí, né, lembram que deu 0,022, 0,02, né, de tensão admissível, né? Então agora, com esse valor aqui de tensão de 0,028,
Então, nós já temos, né, uma excentricidade aqui, né? Então, essa excentricidade vai fazer com que tenha uma tensão, uma carga, né, maior para um lado do que para outro dessa sapata, tá? Então, por esse motivo, nós precisamos, né, nós encontramos aqui a tensão máxima, então nós temos que encontrar a tensão mínima também, tá? Então, fazemos a mesma coisa. A única coisa que vai mudar aqui é que ao invés de ser mais, aqui é menos, tá? Os valores ali são os mesmos, então eu encontrei um valor de 0,019 kN por centímetro quadrado. Eu tinha achado 0,028, agora eu tenho 0,029, 0,19, né? Só um minutinho lá, ok. Para ver se não tinha ninguém lá querendo entrar. Muito bem. Aí. Então agora precisamos obter os momentos da sapata, tá? Porém, nós precisamos encontrar algumas distâncias ali, tá? E também as tensões dessas distâncias aí. Então, a primeira distância seria o XL e depois o XB, que seria na dimensão L e na dimensão B, né? Então, para isso eu tenho C, que foi o balanço lá que eu encontrei, né? Que vale 50, mais 0,15 vezes o H, que é 30, né? Que seria a maior dimensão da seção do pilar, né? Então eu encontrei 54. E o XB é, o meu balanço, vezes 0,15, vezes a dimensão B, que é 15, né? Eu encontrei 102. Beleza? Agora eu vou para as minhas tensões, né? Então, o P1L seria a tensão máxima menos a tensão máxima menos a tensão mínima dividido por L, os valores que a gente já sabe, vezes o XL, que nós acabamos de encontrar aqui, 54. Então, eu encontrei um valor de 0,024 kilonewtons por centímetro quadrado. Eu vou utilizar esse valor aqui para encontrar as minhas tensões P1 e P2, tá? Então, P1 eu encontro a partir disso aqui. P1L vezes XL. XL, esse valor aqui de cima. Então, eu encontrei 1,3 kilonewtons nesse distanciamento aí, né? E a tensão 2, que seria daí relacionado à distância B, né? Eu encontro a partir dessa equação. Tensão máxima, que nós encontramos ali atrás, 0,028, né? Menos o P1L, que a gente encontrou aqui em cima, né? Vezes o XL, que está aqui, dividido por 2, que é igual a 0,11. Então, eu tenho essas duas tensões, 1,3 e 0,11. Beleza. Finalmente, a partir desses valores, né, de distância, de carga vezes distância, eu consigo encontrar os meus momentos aqui, né? Nas duas direções da sapata com essas expressões. Então, a carga vezes a distância dividido por 2, carga vezes a distância vezes 2, dividido por 3, tá? Vezes o B, que é o valor de toda a extensão da, da base da minha sapata. Então, encontrei aqui um valor de 4.533,5 kN vezes centímetro. Da mesma forma, eu faço para encontrar o momento em B, né? Tensão máxima mais a tensão mínima vezes xb ao quadrado dividido por 4 vezes L. Substituindo todos esses valores, eu tenho 478,2 kN vezes centímetro. Beleza? Bom, encontrei, então, os meus dois valores de momento ali.
É, a partir dos valores de momento que eu tenho, eu começo agora a achar a área de seção de aço, né? Nas duas direções, porque eu tenho que armar nas duas direções, na direção L e na direção B, né? Para isso, eu preciso primeiro encontrar o meu valor de D. O que seria o valor de D? Ele é o valor de H menos a distância do cobrimento. Lá no início do exercício, ele falou que o cobrimento é de 3 centímetros, né? Então, o D seria 37 centímetros, tá? Porque a gente desconta, né, o valor do cobrimento, tá? Então, a área de aço em L, né, que é a maior distância lá, ela vai ser de momento 1L dividido por 0,85 vezes o D, que nós acabamos de achar que é 37, vezes o FYD, que eu jogo aqui um fator nele, né? De 50 dividido por 1,15, tá? E o B dividido por 100. Ou seja, o B em metro, né? O valor de B que era de 115 centímetros, agora eu vou achar ele em metro, tá bom? Porque eu vou encontrar centímetros por metro, né? Então, a minha área de aço aqui, ó, é de 2,89 centímetros quadrados por metro, tá? Essa é a área de aço na direção L. Agora, eu acho na direção B. Faço da mesma forma. M1B é igual a 0,85 dividido por D, que é 37, né? Vezes o FYD com margem de segurança, de 1,15, vezes o meu L, só que em metro, né? Então, eu encontrei 2,35 centímetros quadrados por metro, tá? Beleza. Então, encontrei os valores aí das minhas áreas de aço. Ok, beleza. Opa. Só que eu preciso levar em consideração só que não, também, né? Eu preciso levar em consideração a NBR 6118 para eu encontrar as áreas de aço aqui, tá? Então, é essa tabela que está lá na norma, para eu encontrar as áreas de aço, beleza? Então, para isso, eu vou utilizar aqui mais umas equações para eu encontrar. Primeiro, achando aqui o AC, que eu vou precisar dele para encontrar as áreas mínimas de aço ali, tá? Então, o AC eu encontro da seguinte forma: B, que é 115, vezes o H0, que é 20, vezes B mais B, 115 mais 15, tá? Que a gente já está falando, então não vou parar muito para falar sobre isso, dividido por 2, vezes o H, que é 40, menos o H0, que é 20, tá? Então, eu encontrei 3.600 centímetros quadrados, beleza? Agora, eu vou encontrar a minha área de aço mínima. Área mínima de aço. Então, olha só. 0,15 dividido por 100 vezes o AC que eu acabei de encontrar. Ou seja, eu encontrei aqui um valor de 5,4 centímetros quadrados. Tá? Beleza. A área de aço mínimo. Só que agora eu vou aplicar a área de aço em L e em B. Tá? Então, em L, eu tenho 5,4, que é a área de aço mínima, dividido por 1,15, ou seja, 4,7 centímetros quadrados por metro. E em B, 5,3, 4,15 centímetros quadrados por metro. Bom, já que os valores de armadura mínima foram maiores do que os calculados, eles serão os valores utilizados para determinar a armadura. O que está querendo dizer? Que esses valores aqui, ó, os valores mínimos, eles são maiores
do que os valores que nós encontramos aqui, ó, lá atrás. A área de aço em L e em B. A área de aço mínima, tanto de B quanto de L, foram maiores do que as calculadas. Então, qual que eu vou usar? A área mínima, né? Porque senão, se eu utilizar esse valor aqui, ó, eles estão abaixo da área mínima de aço. Então, eu preciso usar o de cálculo aqui agora, né? O valor de 4,7 e 4,15. Se lá tivesse dado maior, daí eu utilizaria o de lá, né? Tá bom? Seguindo aqui. Bom, então, batendo agora os valores ali de 4,7 e 4,15, eu vou utilizar essa tabela aqui, ó, que é a mesma tabela de armadura de laje, tá? Então, eu olho aqui e acho os valores parecidos com os valores que estão lá. Por exemplo, o 4,7 lá, eu coloquei aqui como sendo 5, tá? Então, eu vou ter aqui um diâmetro nominal φ de 8 com um espaçamento de 10 centímetros para a armadura em L. E eu encontrei aqui 4,17 para o valor que tinha dado lá, 4 e alguma coisinha, né? Também com um φ de 8, só que com espaçamento de 12 centímetros, tá? Então, essa vai ser a armadura que eu vou fazer para essa minha sapata. Ou seja, aqui, ó, eu vou ter o dimensionamento da seção do pilar, né? 30 por 15 e 130 por 115 da minha sapata. E eu tenho agora a área de aço, que são 13 barras de φ 8 com distanciamento de 10 na direção de... Aqui é a direção de L, né? Na direção de L. E eu tenho 9 barras com φ de 8 com distanciamento de 12 centímetros na direção de B, tá? Beleza? Então, a partir da tabela, podemos perceber que, para a sapata do exemplo, a bitola de 8 milímetros é suficiente, obtendo um espaçamento de 10 centímetros na direção maior, da dimensão de sapata de 12, e da direção, na menor direção, que é o que eu acabei de falar para vocês aqui agora, tá? Pelo desenho ali, ficou até mais fácil de identificar isso daí. Ok, deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Muito bem. Após obter o resultado das armaduras de sapata, é necessário verificar a resistência ao cisalhamento. Então, já dimensionamos já, tá? Porém, temos que fazer essa verificação do cisalhamento, tá? Tanto falar, a gente vai ficando doendo a garganta até. Bom, para isso, precisamos encontrar os esforços de dimensionamento e a viga engastada equivalente às duas seções acima, seções que a gente viu ali, né? Então, para ND, eu tenho 1,4 NK, que seria já um valor com fator de segurança, né, da minha tensão lá em cima. Então, 1,4 de 250, 40%, né, de 250, seria 350 quilonewtons. E no caso do momento, seria 1,4 vezes 60, 84 quilonewtons vezes centímetro. Beleza. Aí eu encontrar, preciso encontrar esse L2, que corresponde a 50 menos 35 dividido por 2, 35,5. 32,5. A tensão em A mínima corresponde a o ND que nós acabamos de encontrar, dividido pela área, né, que é 130 por 115, tá? A área
da base da minha sapata, menos o MD, que nós acabamos de encontrar, 84, vezes o L, que é 130, vezes o B ao quadrado, dividido por 6. Então, encontramos aqui, ó, tensão mínima de 0,023 kN por centímetro. Beleza? Agora a tensão máxima, fazemos a mesma coisa, só que ao invés de menos é mais, né? Então, 0,024, tá? E achamos daí, nessa tensão, a carga, o carregamento, né? Para essas tensões aí. Então, a tensão ficou... Não, tá certo. É vezes o B mesmo. Então, 0,23 vezes 115, 0,24 vezes 115. Então, deu esses dois valores aqui, ó, tá? De cargas por centímetro. Beleza? 2,65, 2,76. Encontrando aqui o valor de carga para S2, então eu tenho a carga mínima seria de 2,65, que é o que nós encontramos aqui em cima, mais 2,76, que é a mínima, né? Que é a máxima, né? Ou melhor, que é a mínima menos a máxima, tá? Vezes a área, menos o L2, que nós encontramos agora há pouco ali atrás, né? Dividido por A, tá? Nós encontramos aqui um valor de 2,73 kN por centímetro. E agora nós encontramos aqui a cortante SD2 para a gente ver e comparar depois com a cortante resistente, né? Para ver se ela vai resistir a esse valor aqui de cortante. Então, para isso, eu utilizo os valores de PA máximo e PAS2 vezes o L2 dividido por 2, que deu aqui um valor de 89,2, tá? Eu estou passando direto, que são valores que a gente já viu ali em cima. 89,2. Muito bem. Só que, com a cortante de cálculo em mãos, basta calcular a cortante resistente. Então, esse 89, acho que foi 89,2, é a cortante de cálculo, né? É aquilo que a gente vai exercer de valor de cisalhamento, né? Nessa nossa sapata, né? Se ela for maior, a cortante resistente, fechou o pacote. Então, tem que ser maior, a nossa cortante agora resistente tem que ser maior do que 89,2. Então, para isso, nós temos que calcular a nossa tensão aqui, FCTD dividido por 4, 0,32, que é o que a gente vai precisar daqui a pouco. O Rho1, nós vamos pegar o AS, tudo que a gente já calculou ali atrás, né? 37 dividido por 115 vezes 35, deu 0,01. Esse valor tem que ser menor ou igual a 0,02. É menor. Então, fechou. O K, ele tem que ser menor, tem que ser maior do que 1. Tá? Então, calculando aqui, ó, 1,6 DS2 é igual a 1,6 vezes 0,33, 1,17. É maior do que 1. Então, fechou. A nossa tensão em CP é igual a zero. Então, o VR D2, que agora é o cisalhamento cortante resistente, é igual ao tal, que eu achei aqui em cima, vezes o K, que está aqui, né? Que é de 1,17, então é 0,32, né? 1,17, vezes 1,2 vezes 40, 1,2 vezes 40, vezes o Rho1, que nós encontramos aqui de 0,01, mais 0,15 vezes 0, que seria a nossa tensão em CP,
vezes o BW, que é 115, é a dimensão da menor da sapata, né? Vezes o DS2, que a gente encontrou ali atrás, 33. Ou seja, o VRD2 deu 227,7. Lembra que tinha que ser maior do que 89? Então, ele resiste até 227 quilonewtons. Como a tensão que vai ser exercida de cálculo é de 89, então significa que a nossa sapata foi bem dimensionada, né? Então, dessa forma, a sapata resiste aos esforços de cisalhamento, sem a necessidade de armadura específica. Não precisa ter armadura específica. Não precisa recalcular tudo, né? E assim, o dimensionamento está concluído. Terminamos o dimensionamento da nossa sapata, tá? Bom, para encerrar nossa aula, o dimensionamento de uma sapata não é algo tão complicado de fazer, como vocês viram. É trabalhoso, mas não é complicado. Porém, à medida que a situação passa a ser diferente, o exemplo simples, a quantidade de cálculos necessários também aumenta, né? Quanto maior a complexidade da sapata, quanto maior o número de sapata, vai aumentando o trabalho, vai aumentando a dificuldade de se resolver tudo. Portanto, para um maior entendimento do assunto, leia todas as normas pertinentes. Né? Porque aqui a gente deu um exemplo de uma sapata isolada em um caso específico. Uma edificação são várias, né? Tá certo? Beleza, pessoal?